Bom dia para todo mundo. Hoje, como entrada aí, né, do outono, equinócio, né, de outono aqui no Hemisfério Sul, também considerado o início do ano astrológico, né, entra em Áries, né, que é o primeiro signo aí da roda, né. Então, falar um pouquinho, né, a respeito desse dia aí, hoje dia 20 do 3, né? Eu já fiz algumas lives, vídeos, né, anteriores, falando que a palavra março, mês de março dá 20, né? E que a palavra Cristo também dá exatamente a mesma coisa, né? Inclusive em termos de vogais e consoantes, são os mesmos números, né? A mesma frequência, né? É interessante isso. Eu gosto muito de ver essas coincidências, né? E o 20 fala muito do resgate, né? Do feminino. Fala do resgate da mãe também, mas em essência é o resgate do feminino. E deixa eu só ver uma coisa aqui. 8, 15, 7, 5. Uhum. É interessante que, então, o 20 aí, né, tanto representa o mês inteiro de março, como representa a palavra Cristo, ou a palavra crística também. Mas o interessante aqui, a palavra Cristo, a essência, as vogais dão 8, a palavra março, as vogais dão 8. A palavra Cristo, as consoantes dão 12, a palavra março também dá 12. E eu estava falando aí do resgate, né, desse feminino, mas é o resgate da sabedoria, né, porque o feminino é muito conectado à sabedoria. O masculino é muito voltado ao conhecimento, né, à execução, à coisa mais reta, né? O feminino não, é mais amplo, então é ligado à intuição, essas conexões mais sutis, né? Mas o 2 também fala das emoções, fala de saber lidar com isso, né? E você estar mais no comando das tuas emoções, né? Aprender a estar no comando para não ser controlado por elas, né? Porque em geral é muito isso que acontece, principalmente por uma frequência que é absolutamente usada por quem gosta de manipular as massas de uma forma geral, né? Que a gente entende como um campo. Eu gosto muito de brincar que o campo é uma sopa de letrinhas, né? Onde todos nós estamos ali dentro daquela sopa. E quando vem com uma colher e você vai, né, dar uma colherada ali naquele prato de sopa para tomar, mexe, né? Todas as letrinhas, mesmo as que estão na borda oposta, enfim, todas elas, de alguma forma, são mexidas porque houve uma interferência naquele campo. Então, o campo afeta todos nós se não estamos atentos, se não estamos nos escutando, principalmente, né? O 8 aí, né, que eu falo que é da essência, é a frequência que está regendo esse ano, 2024 dá 8. Se a gente soma 2, 2, 4, né, dá 8. Então, nós temos que aprender a estar no equilíbrio, no eixo, na nossa presença, principalmente, com muita justiça interna, né? Sabendo da nossa
do nosso poder, né? Para que a gente consiga realmente ter uma visão maior e a longa distância e até para conseguir ultrapassar obstáculos, né? Para tudo isso a gente precisa desse equilíbrio, né, interno. E o 8 fala muito disso. Tanto é a essência do mês de março, quanto é a essência da palavra Cristo, como é a frequência que está regendo ano. Agora, é muito interessante, eu estou falando aqui a questão da manipulação das emoções, né? Muitas vezes a gente se envolve com tudo que anda acontecendo e a gente fica indignado e etc. A palavra medo também dá 20, né? É a essência de hoje, tá? A alma do dia hoje é 20, né? Março é 20, Cristo é 20. A palavra medo também dá 20, mas de forma interessante, os mesmos números também, vogal e consoante. Só que ao inverso, espelhado. Então, as vogais da palavra medo dá 12 e as consoantes da palavra medo dá 8, né? Mas os números são os mesmos. Então, o medo, ele, que é a consoante? É a frequência que é o que eu mostro para o mundo. Então, o medo, ele pode se mostrar poderoso, mas não é isso que ele está sentindo. O 12, que dá 3, ele pode estar sentindo tristeza, ele pode estar sentindo depressão, mas ele, o 8, ele aparenta. Ele se faz de, né? Quanta gente aí a gente vê que está tirando a própria vida, que todo mundo fala, mas não é possível uma pessoa que era tão alegre, tão assim, tá, tá, tá. Ela o quê? Ela maqueia, ela cria uma capa para ela, uma armadura, mas não mostra o que está acontecendo lá dentro. E o medo, ele starta, né? Ele dá o início, muitas vezes, porque ele entra em ressonância com coisas que a gente, de alguma forma, viveu, que não foram tão boas, assim, experiências que, né, trouxeram algum registro não tão bom dentro do nosso conceito e do nosso sentir, né? E isso fica ali. Por isso que eu falo que quem manipula, quem entende, ele manipula exatamente através da onde? Do medo. Joga o medo no campo. As pessoas inseguras com relação ao que está ali, elas muitas vezes entregam o próprio poder na mão do outro, com aquela falsa ideia de que vai ficar assegurada. E não vai, né? O 20 é o dia de hoje, né? Tá pedindo então para gente muita intuição, estar no comando, saber ser flexível, saber ter molejo para lidar com as situações, né? O 20 também é a carta do julgamento, né? E o julgamento, estou lendo um livro muito interessante, aliás, vai acabar hoje, amanhã, assim, às quintas-feiras eu faço leitura traduzo livros e faço leitura desses livros, né? A gente vai acompanhando, né, com o grupo. E é sobre o código Cato, os códigos cátaros inseridos no tarô de Marcel, né? E é algo bastante interessante porque fala, né, do movimento que a gente tem ao 8, o infinito, né? Esse movimento onde a gente não pode perder ou barrar, né, o fluxo para que a energia possa fluir como deve, né, de forma natural, de forma perfeita, né, como a água, ela tem que, se tiver barreiras, ela vai ficar ali estagnada, parada, né, mas se continuar chegando a água, vai chegar um momento que rompe, isso também é muito do 8, volta e meia, explosões, né, ele rompe porque não consegue mais segurar aquela coisa que devia estar em fluxo, né, e dentro do livro, ele é
O livro maravilhoso, né? Você quando chega na casa 20, quando consegue passar pela noite escura da alma, né? Quando você aceita e mergulha, né? O 20 você já está na porta, né? Do 21, que seria amanhã, que é a carta do mundo, que é a grande mandorla, né? Que é a seria considerado no órgão feminino a vagina, né? Por onde você nasce, né? Só que aí é o nascer num outro sentido. Então você já está pronto, você se tornou o Cristo, o Cristo aí de novo com 20, né? Você se torna o Cristo, você consegue fazer a união entre o feminino e o masculino, né? Que seria o andrógeno, né? O número perfeito interno, para que você então possa nascer em outra dimensão, em outra consciência, em outra, né? Então, o 20, ele marca isso, o início de um novo ciclo, né? Marca processos de transformações profundas que você chegou até lá para realmente fazer esse nascimento, você passar pela essa mandorla aí, né? Inteiro, inteiro, né? Então, hoje, é, é o início, né, é o equinócio, né? O que significa equinócio? Olha, o que nós estamos falando de equilíbrio e tudo mais. Equinócio é exatamente o equilíbrio entre noite e dia, né? Noite e dia iguais, né? O número de horas, né? O verão tem mais sol, mais luz e menos noite, horas de noite. O inverno tem mais noite e menos horas de luz. O equinócio, tanto aqui outono quanto primavera, né, que é no hemisfério norte, marca esse período onde é, é o início, onde as horas vão se equilibrar entre luz e noite, né? O dia e noite, né? Luz e escuridão vai estar aí em um equilíbrio, né? Então, está falando aí desse equilíbrio. O 2 pede equilíbrio, o 2 pede que você seja flexível, né? Então, hoje o dia está aí, né, abrindo uma informação para que a gente possa é, saber lidar, né? Hoje é um reforço aí. O mês de março é 20, a palavra Cristo é 20, mas a palavra medo também é 20, né? Onde é que você vai querer se posicionar dentro disso tudo aí, né? Então, é algo interessante para a gente pensar onde eu quero ficar dentro dessa história, né? Será que eu estou me escutando? Será que eu estou ouvindo o meu eu, né? Ou eu estou acompanhando o externo? O grande compromisso que a gente tem que fazer sempre é com a gente mesmo. Se eu faço compromisso com o outro, eu posso me boicotar profundamente. Então, esse compromisso, essa parceria, em primeiríssimo lugar, tem que ser interno. É você com você, né? É você dando mão para você, para que você se alinhe e escute você, em primeiro lugar. Isso não quer dizer que a gente não possa escutar as outras pessoas, é claro que sim. A gente não é ilha, né? A gente vive num sistema de rede, né? Mas temos que saber, inclusive, a quem escutar. Mas eu só vou saber isso e ter esse nível de percepção aguçada se eu me escuto. Senão fica um chiado, né? E eu não consigo escutar e saber discernir com, como deveria, né? O mês aí, né? O mês 3 é um mês também que pede comunicação, clareza na comunicação, principalmente, né? Mas para que essa comunicação seja
uma boa comunicação, a gente tem que prestar atenção nas nossas antenas, ok? No nosso campo de percepção, estar atento, né? Ao que a gente percebe dentro do campo, né? Para poder comunicar. O 3 também fala de alegria, né? Fala de leveza, fala do social, fala dos amigos, fala do reino, do campo das ideias, para que elas sejam comunicadas, para que elas possam ser manifestadas, né? E vir para o concreto. Se eu fico só no reino das ideias, não comunico, não coloco em prática, eu fico frustrada, entro em tristeza, depressão e etc. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né, a como lidar, né, com essas frequências aí, né, sabendo que esse 3 precisa desse feminino aí, né, dessa energia, dessa sabedoria para ele poder veicular, né, a comunicação dele de forma não rígida, não ríspida, né, porque a gente tem que ter uma diplomacia, uma forma de falar, onde o que você vai trazer como ideia seja aceito com mais facilidade e que consiga as parcerias necessárias para que a coisa, né, seja concretizada, vamos dizer assim. Ou mesmo as conversas sejam recebidas sem tanto impacto, né? Porque muitas vezes, quando hoje em dia você fala alguma coisa, o outro recebe, porque ele vai receber de acordo com o sistema de crença dele, né? Então, a gente tem que ter um tato absurdo hoje para falar as coisas, porque o outro pode receber, é óbvio que a gente não é responsável pela forma como o outro recebe, mas se a gente tem a capacidade de saber falar e saber transmitir uma informação, fica mais fácil do outro aceitar sem tanta resistência e sem criar, então, animosidades, né, entre as conversas, entre as relações, né? A energia, né, o potencial energético desse dia hoje, né, quando eu sou no 23 aí, né, então, dá o 23 que é 5, né? Então, que traz o quê? Uma energia, um potencial para que a gente se experimente nós mesmos, quem a gente é. Porque o 5 fala de ser livre para ser quem você é. Você se experienciar. Você se experienciar em coisas novas, diferentes. Né? O 5 não gosta de rotina, apesar de que hoje o dia, se eu somar dinesiano aí, né, vai dar um 4 lá no final, que demanda trabalho, que demanda uma base e tudo mais. O 5 ele fala assim, detesta esse negócio de rotina, todo dia a mesma coisa, né? Ele é o 5, ele quer experimentar sempre coisas novas, ele quer sentir coisas novas, ele quer, sabe, ele aprende através das experiências, das mudanças, né? E o 5 pede muito isso, mudança, experiência, coisas novas, novas fronteiras, novas línguas, sabe? Novo olhar, novos entendimentos, porque o 5 abre, né? Ele traz esse senso de liberdade e experienciar, né? O experienciar é, é fundamental, né? Mas esse 5 ele precisa de sabedoria, ele precisa escutar, ele precisa comunicar, né? É, porque aí ele chega na sua potência, né? Ele chega na sua potência. O ano, como eu falei, né? Ele vai dar aí um 13, né? 2 mais 3 mais 8, né?
vai dar um 13, aí, que dá um 4. É o dia de hoje. Então, dentro do tarô é a carta sem nome, né? Ou em muitos considera a carta da morte, né? Que fala o quê? Pede o quê? O 13. Profundas transformações. Se você quer voar, você vai ter que passar por aquele período onde você vai se recolher, você vai permitir que o processo, a gente chama muito da noite escura da alma, né? Esse processo de revisão interna, de reflexão interna, para que as transformações necessárias de forma sólida se façam, né? Esse 4, o 4 fala do quê? Do alicerce, né? Da base, do trabalho, da segurança. Esse 4 vindo do 13, ele precisa ter atitude, ele precisa ser ele precisa abrir o caminho, dar o passo, tomar mesmo atitude, dar o passo. E, ao mesmo tempo, comunicar, colocar as ideias para que sejam veiculadas, para que o 4 então, concretize, manifeste, né? Toda essa informação, coloque realmente no concreto, porque o 3 ele pode ficar muito aqui, só no reino das ideias. Tem uma ideia, nossa, que ideia maravilhosa. Gente, eu tive uma ideia, mas não anota, não faz nada. Nossa, que coisa, ia ser fabuloso. Daí a pouco ele tem outra ideia. Daí a pouco ele tem outra ideia, mas não põe nada no papel, fica só aqui, ó. Nossa, que coisa. O 4 não, o 4 ajuda o 3 a ter uma ordem mental, a colocar aquilo, né, de forma ordenada, trabalhar em cima para que aquilo seja, então, concretizado. Então, hoje o dia está pedindo isso, né? Que a gente passe por essas transformações, que a gente concretize, que a gente trabalhe de forma segura, né? Para que as coisas possam acontecer, mas temos que prestar atenção à nossa intuição, usar de sabedoria, de flexibilidade, está no comando das emoções, é o feminino. Então, o feminino, ele pede muito, porque o feminino acolhe. É da frequência do feminino o acolher, né? Então, dentro de nós tem essa parte que é a mãe, né? Aquela que acolhe, né? A palavra mãe dá 13, ó, ó o dia de hoje, né? A palavra mãe dá 13, né? E ela deixa eu ver, 3 e 5, 8, agora os 5, 6, 9. Ela é 9 de vogal e 4 de consoante, né? Então a mãe é aquela. A gente fala que o 9 é o sagrado, né? A palavra Maria é 9, é o sagrado, né? E o 4 é a base, é aquilo que sustenta, né? Que vai realmente sustentar é, a transformação. Então, a mãe, quem é uma mãe? A mãe é que ajuda o filho a sair daquele serzinho pequenininho, fazer toda a transformação necessária para que se torne um adulto, né? Lá na frente. Então, a energia de hoje da 13 é uma energia do feminino, né? O dia pede essa atenção, pede esse nível de consciência, né? Sabedoria, lide com as tuas emoções para que elas não te engulam, né? E saiba comunicar, saiba estar de fato dentro da alegria, né? Para que a vida flua com mais leveza, né? A vida tem que fluir com mais leveza, né? Apesar de tudo que anda acontecendo,
é necessário leveza, né? Até para que a gente enxergue saídas, caminhos alternativos, né? Outras opções, né? Não só as que a gente vê estampado aí em tudo quanto é lado, né? Como sendo uma imposição. Será que é isso mesmo? Então, tudo isso a gente tem que aprender. Eu falo assim que número é tudo igual, frequência é tudo igual. Não, com cada dia, é óbvio que cada dia vai ter, o ano inteiro vão ter números iguais, né? Mas como você sente aquela vibração, como você vive, né? Mesmo quando eu falo, né, do tarô, não conheço tarô assim, né? Eu acho só fabuloso, né? E esse livro fala exatamente assim de nós, os loucos que viemos, né, nascer aqui neste plano e temos que fazer todo o nosso percurso para que a gente realmente transcenda, né? Então, muitas vezes a gente tem medo de entrar na noite escura da alma, então a gente fica rodando atrás do próprio rabo, rodando atrás do próprio rabo, sempre no mesmo sentido, até o dia que a gente está mais fortalecido, mais entendimento, e a gente consegue inverter o giro e passar pela noite, fazer o grande mergulho necessário para que a gente solte, liberte, né, tantas coisas que não tem importância nenhuma, né, e que a gente, quando não tem o entendimento, aquilo nos aprisiona de forma, né? Então, nós estamos entrando aí hoje, né? A entrada do outono, equinócio de outono da 83, é o meu nome, é o meu nome da 83. Equinócio de outono aí da 83, que é 11, né? Então, é um período aí, né? Dentro dos ciclos naturais do ano, que vai pedir da gente antena, eu me aceite, eu esteja comigo mesmo, eu seja parceira de mim mesmo, no fundo é um 2, né? O 11 no fundo é um 2. Que eu aumente meu campo de percepção, eu esteja realmente em alerta, mas a tônica é eu ser parceira de mim, eu eu dando mão pro meu euzinho dando mão pro meu euzão, né? E fazer realmente com que abram portas ou níveis conscienciais internos, né? Eu tenho que estar na minha presença, 83, eu tenho que estar na minha presença, permitir que transcenda, que o fluxo, né, que o 8 também, ele transcende espaço-tempo, né, é matéria e espírito, e é toda essa circulação eterna, contínua, infinita, entre os dois mundos, ou os muitos mundos que somos, né? E o 3, né? Então, esse 11 precisa do 8 e do 3 aí, né? Que é o que? Alegria, leveza, comunicação. Ah, você está conectado para que as ideias necessárias desçam, né? E você veicule. No hemisfério norte é o equinócio de primavera, né? A palavra primavera dá 30, a palavra coração também dá 30, que no fundo é um 3, né? Olha o coração sendo 30 ali, e a primavera é 30, a entrada das flores, né? É a hora de plantio também, né? O outono é a hora de você fazer a colheita, né? De tudo que você plantou, né? A primavera você vai plantar, para o verão crescer, desenvolver, e na hora que chegar no outono lá de novo, você colher, para no inverno você ter o alimento necessário, onde não vai ter como sair, né? Em países lá em cima que tem neve e tudo mais, aquele período mesmo de profundo recolhimento, né? E você então tem como partilhar um alimento
porque você plantou, você deixou crescer, você colheu e você, né? Essas são as etapas, são os ciclos, né? Naturais, né? Nós aqui no hemisfério sul estamos colhendo, e o hemisfério norte vai estar plantando, entrando para a luz do sol, que vai estar cada vez mais crescente, né? E essa alegria, é o social, os amigos, né? Olha a primavera abrindo aí, né? E o equinócio de primavera da 77, né? Que é um número mestre aí que fala de discernimento, tenha discernimento, aprender a ter discernimento, né? No fundo dá um 14, que dá 5, né? A gente não costuma reduzir número mestre, mas no fundo vai dar um 14, que vai dar 5 aí. E que é o quê? Ser livre, ir para a vida, novas experiências, saindo daquele monte de casacão, inverno e tal, né? E indo para uma outra realidade aí. Então, enfim, é mais ou menos isso. É uma transformação aí, né? Que está o equinócio, a palavra equinócio dá 38, que dá 11, quer dizer, equinócio de outono dá 83, é o espelho aí, né? Mas a palavra equinócio dá 38, que dá 11, quer dizer, é essa abertura, é esse portal, né? Para as mudanças necessárias, para esse recolhimento, para a introspecção, nós aqui no Sul, né? E para o norte é mais para abertura mesmo, para o social, para alegria, para outras realidades, tá? Então é isso. Um beijo enorme para todo mundo e a gente vai se comunicando por aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo. Curtam bastante o dia.